alegria nós podermos estar aqui novamente para aprendermos mais sobre a Palavra de Deus. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Agora, nesse momento, nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Feche seus olhos aí e oremos. Senhor Deus, muito obrigada por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de aprender lições da Tua Palavra. Obrigada, fala conosco em nome de Jesus. Amém. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão, mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, dele não escondo nada, tudo ele pode apagar. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão, mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, dele não escondo nada, tudo ele pode apagar. Muito bem, crianças, a nossa lição bíblica está no livro de Juízes, dos capítulos 6 a 9. Então, peça para o seu pai e a sua mãe ler com você esses 3 capítulos durante essa semana para você aprender mais sobre essa rica lição. O nome da nossa lição hoje é O Pequeno Exército de Gideão. O Pequeno Exército de Gideão. Mas hoje eu tenho uma surpresa para vocês. Hoje nós vamos ter um amiguinho aqui para nos ajudar. O nome desse amiguinho, em homenagem a um amiguinho que nós temos lá na igreja, é Daniel. Então, vem Dani, vem ajudar a gente aqui no culto infantil. E o Dani, ele pensa que é tímido, mas não é. Conversa fiada. Oi Daniel, como vai você? Ah, o Daniel está aqui. Oi crianças. Oi professora. Olá Daniel, você quer vir mais pra cá um pouquinho, Daniel? É que ainda eu tô com vergonha. Tá bom então. O Daniel tem um cabelo bonito, olha como o cabelo do Daniel é pretinho. Muito bem, Dani, hoje a nossa lição bíblica é sobre Gideão. Então, nesse momento nós vamos ter a leitura de alguns versículos pelo Zion. Zion é um novo amiguinho, é meu sobrinho, é um novo amiguinho aqui que também assiste aos nossos cultos infantis. Vamos ouvir? Servidão sobre os midianitas. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão os midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedida que, semeando Israel, subiram os midianitas e os amalequitas, também o oriente contra, e subiram. Empunha-se contra eles no campo, destruíram a novidade, a terra, até chegar em Gazã. E não deixaram mantimento nem Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Vocês se lembram que Josué foi um líder escolhido por Deus que substituiu Moisés
E depois da morte de Josué, o povo se esqueceu de Deus. Se esqueceram de tudo que Moisés tinha ensinado para eles, de tudo que Josué tinha ensinado para eles, e eles começaram a se afastar do Senhor. Sabe, Deus deu uma consequência para eles. Deus permitiu que um povo vizinho ao povo de Israel, chamado Midianitas, entrassem lá na terra de Israel, que Israel morava, queimassem todas as plantações, as colheitas, tudo que eles tinham plantado e ido lá e colhido. Os midianitas foram lá e colocaram fogo em tudo. Eles também colocaram fogo nas casas, eles queimaram a comida, né? As plantas que tinham nascido, o trigo, o arroz, tudo que tinha lá. E queimaram também as casas do povo de Israel. Olha, o povo de Israel teve que ir morar, sabe onde, Dani? Aonde, professora? Estou prestando atenção. Eles tiveram que morar em cavernas. Já pensou? Perder as casas deles e tiveram que ir morar em cavernas. Professora, Sim. as cavernas é muito escuro, né? Sim, e frias, né? Não é? E eles perderam tudo. Eles perderam as roupas. Prefiro a minha casa. É. E você, criança, você também tem que agradecer a Deus, porque você tem uma casa. Muito bem. Então, Dani, sabe, havia um homem chamado Gideão. Gideão era um israelita e, sabe, Gideão, ele preparava o trigo num lugar secreto. Já que os midianitas tinham queimado tudo que eles tinham, ele achou um lugar e lá ele preparava o trigo, ele tirava as casquinhas, ele moía o trigo escondido, debaixo de um grande carvalho, debaixo de uma grande árvore, num lugar secreto, para os midianitas não verem. Ele, certo dia, Deus mandou um anjo para levar uma mensagem até Gideão. Deus disse que queria que Gideão destruísse uma estátua, um deus falso que pertencia ao pai dele, ao pai de Gideão. Olha, o povo de Israel se esqueceu de Deus e até construíram estátuas, imagens para adorar. Deus falou: Gideão, eu quero que você destrua a imagem que seu pai fez. E no lugar daquela imagem, você vai construir um altar. Você vai construir um lugar para o Deus verdadeiro. Aqueles altares que Deus mandava construir, normalmente eram de pedras. E lá as pessoas iam adorar a Deus, não as pedras. Gideão fez o que Deus mandou. Ele foi obediente. Deus também mandou dizer para Gideão: eu quero que você lidere um exército, que você chame homens do povo de Israel, faça um exército como se eles fossem soldados. E você vai contra os midianitas, você vai guerrear com eles, por causa do que eles fizeram com o meu povo. Mas sabe, Dani, será que você ficaria com medo se você fosse Gideão de ir lá guerrear contra aquele povo malvado? Olha, professora, eu ficaria com medo sim, mas Gideão tem o Senhor. E como nós temos Deus do nosso lado, a gente não precisa ter medo de nada. É verdade. Gideão ficou com medo, mas ele pediu um sinal para o Senhor, para ele ter certeza de que Deus estava com ele. E Deus não ficou bravo com Gideão, não. Deus ajudou ele, dando um sinal, quer dizer, mostrando, confirmando, sabe como? Gideão fez assim. Sabe que naquele tempo já tinha lã, Dani? Você sabe o que é lã? Olha, lã são fios que dá para fazer roupa. A minha avó, ela faz blusa de lã. Você sabe de onde que vem a lã? Da onde, professora? A lã vem do pelo das ovelhas. Eles tiram o pelo delas, que cresce, é como se fosse cabelo da gente. E quando cresce, eles iam lá e ó, ainda hoje também. Então,
A ovelha fica bem gordinha, cheia de lã, vai lá, corta e faz. Chega. Mas depois cresce de novo. Sim, cresce de novo. Mas aí, então, sabe o que Gideão fez? Gideão falou assim: Senhor, eu vou deixar um pouco de lã no chão. E Que legal, professora, isso que a senhora está fazendo. Muito se legal. de manhã o orvalho tiver molhado, somente a lã e o chão tiver seco, eu sei que o Senhor vai estar comigo e vai libertar a Israel. Olha, presta atenção. Ele pediu para Deus molhar somente a lã. Como é isso? Ah, poxa vida, de noite cai um orvalho, que é uma garoa, uma chuvinha bem fininha, que quase não dá para ver, mas que de manhã fica todo o chão molhado. E ele pediu só para a lã estar molhada. Vamos fazer de conta que isso aqui é o orvalho. Professora, Olha, cuidado para não me molhar, tá bom? Acontece que quando o orvalho cai do céu, molha tudo, não é? E aí, no outro dia, depois que caiu o orvalho do céu, Gideão foi lá olhar. Sabe o que aconteceu? Caiu o orvalho. Deus mandou aquele orvalho fininho do céu. Tudo estava seco e só a lã estava molhada. Sabe, Dani? Sim. Gideão pediu mais uma coisa para Deus. Ele falou: Senhor, me ajuda em mais um sinal. Sabe o que ele fez? Não. Ele disse assim: Senhor, se esta noite eu vou colocar mais um pouco de lã, se essa noite o orvalho cair e molhar toda a terra, menos o montinho de lã, eu sei que o Senhor vai estar comigo. Sabe o que aconteceu? Olha, caiu a noite, chegou a noite, caiu o orvalho e a lã estava lá. E aí caiu o orvalho bem fininho. Na manhã seguinte, Gideão foi olhar. Todo o chão estava molhado. Tudo molhado, menos a lã. Ah, mas não foi tão fácil assim. Não é que Deus foi lá e molhou só um pedacinho igual a gente fez. Caiu o orvalho do céu, molhou todo o chão, menos a lã. Olha, ficou sequinha. Então Gideão ficou fortalecido. Deus me ajudou a entender por 2 vezes, ele me confirmou, ele me deu 2 sinais, então eu vou juntar um exército. E aí Daniel, ele saiu chamando os homens. Atenção, eu tenho uma mensagem mandada pelo Senhor. E todos os homens se juntaram. Eu estava lá moendo trigo e Deus mandou um anjo. E ele contou tudo que Deus falou. E agora os homens que quiserem lutar comigo, venham até mim. Sabe quantos homens foram lá? Eu sei. Quantos? Bastante, crianças. Quantos? 32 mil. Isso mesmo, 32 mil. Eu li, sabe na onde? Onde? Na Bíblia. Muito bom, parabéns, Dani. E olha, 32 mil homens, sabe? Mas Deus ajudou a Gideão. E aqueles 32 mil homens foram, então, muitos deles dispensados. Os que estavam com um pouquinho de medo. E sabe o que aconteceu? Só sobraram... Quantos, Dani? Eu também li. Quantos? 300. 300? Que diferença, não é, criança? Pouquinho, né? 32 mil, só 300 ficaram. Pouquinho. E por que será, Dani? Por que será? Sua mãe e seu pai explicou para você por que Deus não quis que um exército de 32 mil homens fossem lá com eles? Ah, a minha mãe já explicou para mim. Sim, explica para as quê? crianças então. Ó, Deus,
ele não queria 32 mil e ficou só 300, sabe por quê? Para Deus mostrar que quem defende Israel é o Senhor, que Israel não deve confiar em muitos homens, mas confiar no Senhor. Isso para mostrar que a mão forte que ia lutar era o Senhor, não um monte de soldados. Mas Gideão ficou preocupado. E nós somos assim, não é, Dani? Às vezes a gente tem certeza que Deus está cuidando da gente, mas nós ficamos ainda um pouquinho preocupados. E Deus, que conhece os nossos corações, sabia que Gideão estava preocupado. Então, Deus permitiu que Gideão ouvisse 2 soldados conversando. Gideão ficou escondidinho lá, espiando os soldados midianitas, e ele ouviu um soldado dizer assim: essa noite eu tive um sonho muito estranho. E o outro perguntou: o que foi? E ele disse: eu sonhei que rolava um pão, ia rolando, caía em cima da minha casa, e ó, Um pão! um pão. Você já pensou um pão destruir uma casa? Acho que esse pão era grande, hein? Isso foi um sonho ou um pesadelo? Ah, se um pão cair na minha casa, eu vou achar que é um pesadelo. Pois é. Então, aquele sonho do soldado, na verdade, era uma forma de Gideão entender que Deus estava com eles. Então, quando Gideão ouviu que um estava contando o sonho para o outro, na verdade foi Deus que fez aquele soldado sonhar. Que o outro soldado disse assim: Dani, esse sonho aí deve significar que é a espada de Gideão. Esse sonho aí deve estar mostrando que Gideão vai nos vencer. Você acha que ele ficou com medo, Daniel, aquele soldado? Eu acho que sim. Sim. Porque eu também ficaria com medo. Agora, Dani, conta aqui, eu sei que você já estudou essa lição, como é que Gideão e aqueles 300 homens iam vencer a batalha? Será que eles iam fazer armas? Será que eles iam levar espadas, Dani? Será que eles iam levar pedras? O que você acha? Conta pra gente aqui e pras crianças. Ah, professora, isso aí também minha mãe me contou. Gideão, ele fez uma estratégia, ele planejou, sabe o quê? Um ataque de noite. E aí, ele deu a cada soldado daqueles 300 uma trombeta. Uma trombeta. Olha que trombeta, igual essa, põe na minha boca. Aqui. Isso mesmo. Caiu a minha. Mas ia ter o momento certo. Sim, então, uma trombeta. Uma trombeta. E que mais? E também um jarro com uma tocha. Um jarro, assim, ó. Nesse jarro, parecido com esse jarro. E uma tocha. Uma tocha? Uma tocha dentro do jarro. Tinha uma tocha. Muito bem. A tocha é aquela que tem fogo. E como foi que aconteceu? Quando Gideão deu o sinal e falou: é agora! E aí os soldados tocaram as trombetas, quebraram os jarros e acenderam as tochas. Muito bem, vamos repetir. Tocaram a trombeta. Sim. Eles quebraram os jarros. E acenderam as tochas. As tochas que estavam Olha. dentro dos jarros. E sabe o que aconteceu quando as tochas foram acesas? Aconteceu um grande barulho. Um barulho e eles queimaram, né? Tudo ali começou a pegar fogo por causa você das sabe o que tochas. aconteceu? Aqueles midianitas saíram correndo. Fugiram, né, foram Dani? embora. Muito bem. E olha, depois que Gideão foi lá com aqueles 300 homens e usou essas armas, você viu? Deus não mandou eles levarem canhões, que não tinha naquele tempo, nem um monte de armas, nem um monte de espadas, mas uma trombeta, um jarro
e uma tocha dentro. E sabe o que aconteceu? O povo, Dani, gostou tanto da vitória deles contra os midianitas que eles quiseram fazer o quê? Eles queriam colocar Gideão como o governador deles. Eles gostaram muito de Gideão. E será que Gideão aceitou isso? Mas Gideão, ele falou: não, eu não vou aceitar ser governador de vocês. Sabe por quê, professora? A minha mãe me contou, está na Bíblia. Sim. Porque ele falou assim: somente Deus tem o direito de governar a vida das pessoas. E ele falou assim: então vocês vão ser governados por Deus. Muito bem. Assim, Dani, a nossa lição bíblica chega ao final. Tava tão legal. Mas ainda nós temos um pedacinho. Que legal, que legal. Fica aí, crianças, tem mais, tem mais. Então, nós vamos fazer algumas aplicações dessa lição para nós, Dani. A primeira é que Deus não aceita que as pessoas adorem outros deuses. Só existe um Deus verdadeiro, mas as outras que eles acham que existe, nós chamamos de deuses. Lá você viu que Gideão destruiu a imagem que o pai dele, o pai de Gideão, tinha feito. E Deus falou: olha, você vai destruir e vai construir um altar para mim no lugar desta imagem. Gideão obedeceu. Então nós devemos amar somente a Deus. Uma outra coisa que nós podemos aprender é que nós não precisamos ter medo. Por quê? Por quê? Porque Deus sempre cuida da gente. Muito bem. E nós devemos, primeiro, sabe de quem? Temer a Deus, porque Ele é muito bom. Sim, você viu que, olha, Deus foi muito paciente com Gideão e Ele é paciente conosco. Ele nos perdoa, Ele nos ajuda. Gideão pediu 2 sinais e Deus deu. E quando Deus viu que Gideão ainda estava preocupado no coração, Gideão não precisou pedir. Ele mandou... ele fez com que um soldado sonhasse e contasse para o outro, e o outro entendeu o quê? Que Deus, que Gideão ia vencer a batalha. Então nós podemos aprender que Deus é paciente conosco, nos ajuda e conforta o nosso coração quando estamos com medo. Uma outra coisa que nós podemos aprender também é que eu sei. Diga. Que a gente não pode ter ídolos. Sim. Lembra da estátua? Sim. E o que poderia ser o ídolo para uma criança e para um adulto? A minha mãe falou que ídolo é aquilo que as pessoas colocam no lugar de Deus. É verdade. Aí ela falou assim: Dani, tome cuidado. Ficar jogando muito tempo videogame vira um ídolo. Sabe por quê? Porque às vezes, quando nós estamos lá, as crianças jogando videogame, é difícil obedecer, porque quer ficar lá. Eu, quando estou jogando videogame, não quero comer, não quero tomar banho, não quero nem ir para a igreja. Ainda bem que tem a sua mãe e o seu pai para te ajudar, não é? A obedecer a Deus. Muito bem. Então nós podemos aprender que Deus colocou a mãe, pai, a avó, o vô para nos ajudar a obedecer a Ele. Obedecer e amar a Deus. Uma outra coisa que nós podemos aprender é que Deus é forte. Gideão não precisou da força de homens e de armas poderosas. Não! Gideão precisou de pouca coisa, porque ele tinha a força do Senhor. Muito bem, e nós também temos a força do Senhor. Nós precisamos somente do quê? Da palavra de Deus. Da oração também e da obediência para vencer as nossas lutas contra o pecado. Sabe o que eu aprendi também no final? O quê? Que Gideão não queria ser o governador. Ele falou assim: Deus é quem governa sobre a vida de Israel.
porque ele queria mostrar que toda a honra e toda a glória deveria ser para nosso Deus. Muito bem. Sabe também? Hã? Deus governa nossas vidas. Isso mesmo. Muito bom. E assim nós chegamos agora ao nosso término do nosso culto infantil, Dani. E nós vamos orar e agradecer a Deus por esse dia. E nós temos que aprender, como nós também cantamos nos cânticos, onde é que nós aprendemos a obedecer a Deus? Na Bíblia. Na Bíblia. Leia a Bíblia e faça a oração. É na Bíblia, na palavra dele, através da leitura, através de ouvir a mãe, o pai, o pastor lá na igreja, os pastores, que nós aprendemos a obedecer. Vamos orar? Dani, você pode orar agradecendo a Deus, então, por esse dia? Sim, eu vou agradecer a Deus, tá bom? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por essa história que nos ensina sobre confiar em Deus. Obrigado pelas crianças, obrigado pela nossa casa, que a gente não mora em caverna, e obrigado porque Deus é muito bom. Amém. Amém. Muito bom. Até logo, crianças. Até o nosso próximo culto infantil aqui. Tchau, tchau, crianças. Tchau, tchau. Tchau, Dani. Professora, Sim, obrigado por me chamar para participar. Fiquei muito feliz. muito bom.